Nesse vídeo eu vou te mostrar um guia definitivo para fazer roteiro para o YouTube e aumentar as visualizações e a retenção do seu vídeo. Além disso, eu vou te dar um PDF gratuito para você ter como base na hora de fazer os seus roteiros e economizar no tempão. E esse roteiro funciona para qualquer canal, não importa o seu nicho, não importa se você aparece, não importa se você não aparece, dá para aplicar o que eu vou te falar neste vídeo. Eu sou o Gabriel, você está no canal Jeito Estratégico e vamos começar falando da folha de orientação. A folha de orientação nada mais é do que a parte técnica que te explica todos os elementos principais de um roteiro. E você pode revisar essas partes sempre que necessário, porque eu vou estar disponibilizando o PDF na descrição aqui que está abaixo deste vídeo. E vindo aqui para a parte de início, nós temos a introdução, que é justamente o que promete o que está na thumbnail e no título. Como, por exemplo, o segredo para iniciantes editarem vídeos do zero, rápido e gratuito. Então, neste vídeo eu vou te revelar o segredo para você conseguir editar os seus vídeos do zero, mesmo que você não entenda nada de edição. Vai ser um tutorial rápido, focando apenas na ferramenta que você vai precisar utilizar no dia a dia, para a gente não ficar perdendo tempo. E o melhor de tudo é que o programa que nós vamos utilizar é extremamente leve, gratuito, pouca gente conhece e funciona até nos computadores mais antigos. E esse programa é uma alternativa para quem não quer pagar os recursos do CapCut e ainda assim ter uma edição bem dinâmica. Então olha só como eu estou realmente entregando o que eu prometi no título. Olha só, revelar o segredo, para conseguir editar os seus vídeos do zero, editarem vídeos do zero, mesmo que você não entenda nada de edição. Iniciantes que não entendem nada de edição. Tutorial rápido, eu falo de rapidez aqui, focando apenas na ferramenta que você vai utilizar no dia a dia, pra gente não ficar perdendo tempo. De novo, rápido, realmente focando no que é útil. E o melhor de tudo é que o programa que nós vamos utilizar é extremamente leve, gratuito e funciona até nos computadores mais antigos. Eu estou reforçando aqui que é gratuito e eu estou dizendo para a pessoa, olha, é acessível, mesmo que você tenha um computador meia boca e bem antigão, você consegue realmente ter os resultados de edição com o que eu vou te passar neste vídeo daqui. E pouca gente conhece, porque eu vou revelar o segredo e aqui tem um segredo, então pouca gente conhece. E esse segredo é uma alternativa para quem não quer pagar os recursos do CapCut, porque de novo, gratuito. E você percebe que está sendo repetitivo, gente. Só que a gente está repetindo com palavras diferentes. A gente está agregando conteúdo, reforçando justamente o que está no título. E é muito interessante que você faça isso. E ainda assim você vai ter uma edição bem dinâmica. Vindo para a apresentação, nós temos que ter uma apresentação rápida. Ela fala o seu nome e fala o nome do canal. Como por exemplo a minha apresentação. Oi, eu sou o Gabriel, você está no canal Jeito Estratégico. Mas também, se for relevante para o seu nicho, você pode falar a sua profissão. Ou então você pode contar um pouco da sua experiência. Só que se você for contar um pouco da sua experiência, conta um pouco de vídeo em vídeo. Porque se você for contar toda a sua experiência em um único vídeo, não vai ser legal. As pessoas vão achar chato e as pessoas vão acabar saindo do seu vídeo. E agora nós temos aqui a apresentação rápida. Oi, eu sou o Gabriel, você está no canal Jeito Estratégico e antes de te revelar esse segredo que vai economizar horas e horas da sua vida, já clica no like para eu saber que você gosta de vídeos como esse. Assim eu trago cada vez mais vídeos relevantes para você. Isso aqui é justamente uma CTA que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de revelar esse segredo que vai economizar horas da sua vida, eu estou antecipando o que a pessoa vai receber neste vídeo. E aí eu já aproveito para deixar uma CTA, que é justamente o pedido de like. Eu estou dizendo, esse vídeo vale a pena deixar o seu like, porque você vai receber muita coisa. Chegamos na parte de desenvolvimento, que é justamente onde vai ter o seu conteúdo, e você vai falar como se estivesse explicando para uma criança, que é justamente o método Feynman ou o método Feynman, eu não sei como é que pronuncia o nome desse rapaz, mas como é que você faz isso? Basicamente você vai ter que ter um repertório muito grande, você vai ter que estudar bastante sobre o assunto que você vai falar, entender este assunto, e aí você simplifica a explicação como se uma pessoa extremamente leiga naquele assunto conseguisse entender. O próximo passo vai ser organizar em passos, então essa explicação que você está fazendo é mais interessante ser organizada em passos, e você não precisa ficar falando a quantidade de passos que vai ter no vídeo, passo 1, passo 2, passo 3, não precisa falar isso, mas desta forma de organizar mesmo sem falar, você consegue ajudar a organizar o seu conteúdo em si, e dessa forma você já consegue ensinar melhor. E aí esses passos vão ser sequenciais e vão se complementar, como por exemplo o passo 1 nós temos o conteúdo, o passo 2 nós temos o conteúdo que precisa da explicação do passo 1 e o passo 3 nós temos o conteúdo que precisa da explicação do passo 1 e do passo 2. E esse seu roteiro ele pode ser em tópicos, você não precisa falar um roteiro palavra por palavra, até porque dessa forma você consegue falar naturalmente e você não vai perder muito tempo no seu roteiro, e aí já vai conseguir dar o seu conteúdo porque você entende sobre aquele assunto, você só organizou o que o vídeo
tem que ter para não ficar se perdendo e falando qualquer bobagem. Agora vamos para o exemplo aqui do desenvolvimento. Olha só, passo 1, antes do projeto. No vídeo eu não vou falar o passo 1 antes do projeto. Isso aqui é só para organizar o meu pensamento. O que é que eu vou falar? Eu vou falar baixando a ferramenta, e aí eu coloco o nome da ferramenta, as configurações iniciais que tem que ter naquela ferramenta para que computadores mais pebinhas, mais fracos, consigam realmente ter o mesmo proveito que computadores melhores conseguem. Eu vou mostrar o painel e explicar as partes principais daquela ferramenta, o que é timeline, qual que é aquela parte de importação do vídeo. Eu vou explicar todas essas etapas para que todas as pessoas consigam estar alinhadas ali no mesmo nível de conhecimento para eu conseguir explicar o restante do conteúdo do vídeo. E olha só, o próximo passo é justamente ensinando a importar arquivos, trazer arquivos para dentro do editor de vídeo e conscientizando a importância da organização dos projetos. Porque se você tem uma organização muito bem feita, você consegue aproveitar alguma coisa que você fez em um vídeo antigo no seu vídeo atual. E aí dessa forma você economiza mais tempo de edição. Por isso é importante manter os seus projetos bem organizados. E aí nós vamos para o passo 2, que é justamente a edição bruta. Olha só os passos como estão bem organizados. Ensina a cortar silêncio do vídeo. Ensina a colocar imagem e vídeo de banco de imagens sem direito autoral. E aí eu relembro aqui, olha, roxinha para me relembrar. Eu digo, gente, mas quando vocês baixarem essas imagens, não deixem em qualquer pasta, não deixa na área de trabalho jogado. Faz uma pasta para elas, uma pasta para imagem, uma pasta para vídeo, e aí você mantém toda essa organização, porque vai ser melhor para você, vai facilitar na edição, vai economizar muito tempo seu. E aí esse cortando o tempo basicamente é, para quem não pegou a ideia, tá lá na timeline, tá na linha do tempo, 10 segundos a imagem. Aí você quer dizer, não, eu quero que essa imagem tenha 5 segundos, eu quero que esse vídeo de 1 minuto tenha 10 segundos. Pronto, cortou este tempo. É basicamente isso que eu vou explicar neste tópico. E se houver imagem muito pequena ou um vídeo muito pequeno, onde tá aparecendo ali o fundo preto na tela, é só você ajustar, esticar ali o tamanho da imagem de uma forma proporcional. E aí eu te explicaria isso nesse vídeo para você conseguir cobrir toda a tela. E aí nós temos antecipando o conteúdo, olha só, em roxinho é para me lembrar. Não vou falar sobre isso no vídeo, mas eu bato o olho e aí eu posso falar um pedaço ou outro. Nesse caso eu deixei tudo em roxinho, você já vai entender por quê. E antes de eu te falar como refinar a sua edição, deixa eu te contar um pouco do que tem no meu treinamento FEV, onde eu te mostro, além do que eu tô te passando, como ter uma edição mais fluida, adaptar sua edição para diferentes formatos e colocar em diversas redes sociais. Por que eu coloquei dessa forma? Por que eu coloquei roxinho? Por que eu não coloquei azulzinho, que é justamente como eu deixo as CTAs que eu escrevo? Porque essa partezinha aqui que tá antecipando, eu não vou precisar falar neste roteiro. E eu já te explico por quê. Olha só, eu deixei inclusive uma observaçãozinha aqui. Nesse vídeo nós estamos fazendo uma edição. Então talvez não tenha a necessidade de você falar essa frase aqui antes de eu te falar como refinar a sua edição, tanana, porque neste caso específico você pode fazer a CTA enquanto está fazendo aqueles ajustes de imagens e vídeos que já foi ensinado. Você ensinou como ajustar as imagens, como cortar o tamanho dos vídeos, e aí você vai fazendo isso no restante. De repente tem muitos arquivos, e aí enquanto você está fazendo isso, você já vai explicando a sua CTA. Agora, se você quiser antecipar aquela parte do conteúdo, muito provavelmente você vai precisar colocar outros elementos na tela, e aí vai sair daquela parte de edição. E é por isso que eu deixei essa partezinha aqui em roxinho, para vocês entenderem que vai ter roteiro que vai ser interessante colocar, mas vai ter roteiro que vai ser interessante não colocar. Neste caso aqui que está editando o vídeo, é mais interessante falar a CTA direto, na minha opinião. E aqui, olha, presta atenção como essa CTA está bem feita. No meu treinamento FEV eu te mostro, além do que eu estou te passando, como ter uma edição mais fluida, adaptar sua edição para diferentes formatos e colocar em diversas redes sociais. E principalmente eu te mostro o processo para você ter a mentalidade de um editor. E nossa, só esse módulo pagaria o curso inteiro, sério. Isso vai economizar muito tempo seu. E eu ainda mostro para os meus alunos as minhas principais referências que me auxiliaram a ser este editor que eu sou hoje. E você pode modelar essas referências para os seus projetos. Caso você queira saber mais, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Me empolguei aqui, mas vamos para o passo 3, onde eu te ensino como refinar a edição. E se você prestar atenção, nessa partezinha daqui, vamos supor que a gente fale essa antecipação. Eu coloquei como refinar a sua edição. E aqui o passo 3 está justamente refinando a edição. Então eu realmente antecipei o passo 3 aqui, o que a gente iria falar no passo 3. Isso é bem interessante. E aí no passo 3 a gente continua adicionando mais uns, adicionando menos um nas imagens de acordo com os quadros-chave para deixar mais dinâmico. Então, por exemplo, tem uma imagem na tela e aí esse vídeo está passando e a imagem vai crescendo ao decorrer do vídeo. Isso é através do quadro-chave e eu explico
neste vídeo daqui como que você pode estar editando. E aí a imagem você pode colocar da esquerda para a direita, de cima para baixo, caso você queira, além desse efeito de zoom. E, claro, precisa também ter um ajuste mínimo de cor para deixar a imagem mais bonita, mais apresentável no vídeo. E vamos supor que a pessoa está vendo você com várias imagens ali no editor e está preocupada. Aí você fala, cara, tem nichos e tem públicos que não sentem a necessidade de ter uma nova imagem ou vídeo aparecendo na tela a cada 3, 5 segundos. Você tem que entender qual o seu nicho, você tem que entender qual o seu público e ver se esse pessoal sente a necessidade de ter muita edição ou se a pessoa sente a necessidade de ter pouca edição. Como, por exemplo, o caso do raciocínio lógico. O nicho de raciocínio lógico, as pessoas geralmente têm poucas edições, pelo menos voltado para concurso público. Eu estava dando uma olhada em uns nichos aí um tempo atrás e realmente raciocínio lógico para concurso, pode dar uma pesquisada aí se você quiser. As pessoas têm um papel impresso da questão e aí resolve a questão, explica o raciocínio lógico por trás. E antes de te falar qual que é o passo 4, deixa eu te explicar que o Fórmula do Negócio Online está aqui abaixo na descrição, que é justamente o treinamento que eu recomendo e que te ensina como construir o seu negócio online do absoluto zero, mesmo que você queira aparecer ou que você não queira aparecer, mesmo que você tenha dinheiro para investir em tráfego pago, ou mesmo que você não tenha dinheiro para investir em tráfego pago, mesmo que você queira atuar em diversas redes sociais, ou mesmo que você queira utilizar apenas o YouTube, e mesmo que você queira ter um produto próprio ou você quer ser um afiliado. Ele realmente explica a base para você ter um negócio online do zero, não importa ali a vertente mais ou menos que você quer trabalhar. É realmente um produto completão e eu recomendo que você adquira ele. Você tem 7 dias de garantia para testar o produto e pedir um reembolso com a própria plataforma da Hotmart, sem precisar ficar conversando com ninguém, caso você sinta a necessidade de pedir o reembolso. Mas eu acho bastante interessante. Ele te ensina a criar o seu próprio produto, a estruturar o seu conhecimento. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento sobre esse assunto, tem uma certa linha lógica para você conseguir criar um produto que vai resolver o problema das pessoas. E ele te explica como que você consegue fazer isso. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você sinta interesse. Voltando aqui para o passo 4, que é o passo extra, porém complementar neste nosso exemplo, adicionando efeitos sonoros sem direitos autorais. Então você já percebeu quando você está assistindo um vídeo no YouTube e de repente aparece uma imagem do nada em cima daquele vídeo? E aí essa imagem do nada faz um sonzinho, tipo, é justamente um efeito sonoro. Existem vários efeitos sonoros e você pode estar adicionando esses efeitos sonoros ao decorrer do seu vídeo. E você também pode estar adicionando as trilhas sonoras sem direitos autorais, que são justamente músicas sem direitos autorais. Então se o seu vídeo está mais alegre, você adiciona uma música mais alegre. Se o seu vídeo está mais triste, você adiciona uma música mais triste, por aí vai. E nós temos a finalização do seu projeto, que é justamente renderizar o projeto. E aí de novo, eu tenho aqui uma observaçãozinha em roxo. Eu posso acelerar esse processo de renderização do projeto na minha edição, eu posso acelerar o vídeo, ou eu posso parar a gravação e voltar a gravação quando ele estiver renderizado. E depois que esse vídeo estiver renderizado, eu simplesmente mostro um pedaço daquele resultado e vou falando sobre aquele resultado com o pessoal, e aí eu finalizo o vídeo. Sendo que se o vídeo for curtinho, eu posso mostrar o resultado inteiro, não preciso ficar pulando pedaços em pedaços. E aqui, antes da gente ver o exemplo da conclusão, vamos realmente entender a estrutura por trás da conclusão. Olha só, você precisa entender que todo vídeo tem um fluxo, então você precisa seguir o fluxo do seu vídeo. E para isso, não fuja do tema principal. Se o vídeo for sobre edição para iniciantes, não tem por que você falar sobre edição para cinema. E também não deixe seu vídeo chato. A minha voz está falhando aqui, inclusive deixe seu like, que eu tô gravando esse vídeo há mais de 1 hora, porque tá acontecendo aqui barulho direto e aí eu tenho que parar e recomeçar e parar e recomeçar, tá uma loucura. Mas enfim, deixa o seu like e vamos continuar aqui o vídeo. E olha só, nós temos uma esteira do vídeo. O que é a esteira do vídeo? É justamente você recomendar mais vídeos. E esses vídeos recomendados é para um problema complementar ou para um novo problema. Como assim, Gabriel? Vamos supor aqui um problema complementar. Agora que você aprendeu sobre thumbnails chamativas, você tem que aprender como tornar os seus títulos extremamente clicáveis. Porque se você não tornar os seus títulos extremamente clicáveis e relacionar isso com a sua thumbnail chamativa, não tem por que alguém clicar no seu vídeo. Ninguém vai ter o interesse de clicar no seu vídeo. Então vai lá ver este vídeo de títulos chamativos e tudo mais. Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, outro problema complementar. Se você quer entender mais a fundo sobre SEO para YouTube, eu te explico detalhadamente nesse vídeo daqui. Vamos supor que eu tenha um vídeo que fala sobre dicas de SEO para YouTube e aí no final eu recomendo um tutorial mega completo de SEO para YouTube. Funcionaria ali mais ou menos essa CTAzinha aqui do vídeo. E aí, com relação aos novos problemas, você poderia estar fazendo um vídeo sobre thumbnails chamativas e de repente recomendar um vídeo sobre roteiros para YouTube, por exemplo. Então agora que você aprendeu sobre como fazer
fazer thumbnails extremamente chamativas, extremamente clicáveis, você tem que aprender como fazer um roteiro extremamente chamativo que vai prender a atenção das pessoas até o final. Porque se você não tiver um roteiro que prende a atenção das pessoas até o final, as pessoas vão clicar no seu vídeo e sair. E então de nada adianta. Por isso vai assistir esse vídeo sobre roteiro para YouTube. Eu vou ficando por aqui e tchau. Alguma coisa nesse sentido aqui. No caso, o vídeo não acabou, é o exemplo que acabou, tá? Eu tô dando um exemplo do que você estaria fazendo no final de um vídeo. E aí tem essa partezinha daqui, né? Se você gostou das dicas de SEO e quer aprender ainda mais sobre SEO para YouTube, eu te explico exatamente como você pode ter esse tutorial mega avançado, mega completão, que vai complementar o que você viu neste vídeo daqui. Seria um exemplo de vídeo de SEO para YouTube. E aí, vindo aqui para a parte de conclusão do nosso exemplo do roteiro, olha só, agora não adianta ter uma boa edição se os seus vídeos não têm um roteiro que prenda a atenção. E é por isso que neste vídeo eu te ensino justamente como criar roteiros que prendam a atenção do seu público. Vai lá assistir e tchau. Por que eu fiz dessa forma aqui? Porque não é para você deixar a entender que o seu vídeo acabou. Você tem que ficar recomendando outro vídeo, sempre que chegar no final. Se você dá a ideia que o vídeo acabou, as pessoas vão sair. Se você recomenda outro vídeo no final, uma galera vai sair e outra galera vai clicar para continuar assistindo vídeos seus. E aí agora a gente vai vir na parte de blocos soltos. Olha só, esses blocos soltos aqui, eles podem variar de vídeo para vídeo, mas não tem como você definir uma posição exata em que ele tem que estar. Mas conforme você vai fazendo vídeos, vai ficando mais fácil. Apenas não esqueça de usar CTA, que é a chamada para ação, e utilizar o reset de atenção. A CTA nós temos a inscrição e like, nós temos comentário, temos produtos, temos vídeo e temos compartilhamento. Aí você me diz, cara, eu quero utilizar todas essas CTAs. Dá para utilizar todas? A depender do tamanho do seu vídeo, não vai dar para colocar todas essas CTAs. E tá tudo bem, porque cada vídeo tem o seu objetivo. E como recomendação, se o seu vídeo for pequeno, se o seu vídeo não dá para colocar essa quantidade de CTA, se você acha que vai parecer uma propaganda, como recomendação, utilize CTAs recomendando um produto e um vídeo. 2 CTAs. Um produto e um vídeo. Gabriel, qual a posição? O seu produto é legal você recomendar antes da parte mais importante do vídeo. E aí você antecipa aquela parte mais importante e fala CTA do seu produto. Por quê? Porque existe uma chance maior das pessoas ficarem no seu vídeo a partir do momento que elas escutaram a antecipação do que está por vir. E aí no vídeo você recomenda no final do seu vídeo, que é justamente quando vai aparecer a tela final. Eu posso recomendar durante o meu conteúdo? Pode, mas é sempre interessante você recomendar no final também, que é onde vai aparecer a tela final para as pessoas realmente maratonarem o seu conteúdo. E o reset de atenção é justamente quando o seu vídeo está ficando chato. Coloca alguma coisa para recuperar a atenção dessa pessoa. Pode ser no áudio, pode ser na imagem, pode ser nos dois. E uma forma interessante de fazer isso é abrindo e fechando loops, que é justamente quando a primeira parte de um problema que você está falando está perto de ser resolvido, e aí você entra em um outro problema, em uma outra parte, e fala por que a pessoa deveria te assistir. Como eu fiz neste exemplo que eu te falei agora há pouco, antecipando o conteúdo do passo 3 para ficarem no vídeo e ouvirem a CTA do produto. É justamente a mesma coisa, mesma coisinha. E aqui uma observação para você, eu já falei no vídeo sobre repertório, então estude muito bem sobre o que você vai falar e tente dar um novo ângulo a isso, porque se for mais do mesmo, não tem por que alguém te assistir. E agora vamos ver aqui a folha de roteiro, que é uma coisa assim extremamente simples para você conseguir aplicar em qualquer vídeo. E agora que toda essa explicação foi dada, finalmente você consegue fazer roteiros mais rapidamente e de uma forma muito mais assertiva. Por exemplo, aqui no início, a introdução que promete que está na thumbnail e no título, que foi algo que a gente já viu. A apresentação rápida a gente já viu. Desenvolvimento, passo 1, passo 2, passo 3. Conclusão, não deixa entender que o vídeo acabou e recomende outro vídeo. E não esqueça, CTA do vídeo e CTA do produto. Se tem alguma parte do vídeo que tá ficando chata, tenta entender como melhorar. É algo que leva um tempo para aprender, mas vai lá assistir esse vídeo onde eu te explico como fazer conteúdos melhores, e aí você complementa com esse vídeo aqui de roteiro e fica um conteúdo bem feito na hora de você entregar para sua audiência, para o seu público. Eu vou ficando por aqui e tchau!